No início do século XIX, a China era uma potência global. Imagine um império vasto, dono de uma cultura milenar e uma economia que produzia alguns dos bens mais cobiçados do mundo: seda, porcelana e, claro, o chá. A Europa estava apaixonada por esses produtos, importando-os em quantidades gigantescas. Mas havia um detalhe crucial: a China não estava interessada em quase nada que os europeus ofereciam em troca. O pagamento era feito quase que exclusivamente com prata, e isso estava a sangrar os cofres da Europa. A balança comercial era esmagadoramente favorável aos chineses, e o Império Britânico, a maior potência da época, precisava de encontrar uma solução urgentemente. Essa solução britânica veio na forma de uma substância sombria e viciante: o ópio. Cultivado na Índia, que na altura era uma colônia britânica, o ópio começou a ser contrabandeado para a China através de uma rede complexa e ilegal. A East India Company, uma das maiores corporações da história, controlava a produção na Índia e vendia-a a comerciantes privados que a levavam para a costa chinesa. Era uma operação comercial disfarçada, projetada para contornar as proibições do governo chinês. O objetivo era claro: viciar a população chinesa para inverter o fluxo de prata. E o plano funcionou de forma assustadora. Os lucros eram astronômicos. O vício espalhou-se como uma praga silenciosa, primeiro entre a elite e depois por todas as camadas da sociedade. Milhões de chineses tornaram-se dependentes. Homens e mulheres gastavam as economias da família para sustentar o vício. A produtividade caiu, a criminalidade aumentou e famílias inteiras foram desestruturadas. O que antes era uma nação próspera e orgulhosa começou a ver o seu tecido social a desfazer-se. Cidades portuárias como Cantão tornaram-se centros de consumo e degradação. O ópio não era apenas uma droga, tornou-se uma arma econômica que estava a devastar o Império Chinês por dentro. O imperador Daoguang, ao ver a ruína do seu povo, decidiu que era preciso tomar uma atitude drástica. Ele não podia mais assistir à desintegração do seu país. Em 1839, ele nomeou um oficial incorruptível, Lin Zexu, como comissário imperial com a missão de erradicar o tráfico de ópio. Lin Zexu chegou a Cantão e agiu com uma determinação implacável. Ele exigiu que os comerciantes estrangeiros entregassem todo o seu estoque de ópio. No início, eles resistiram, pensando que era apenas mais uma ameaça vazia. Mas Lin Zexu foi firme. Ele cercou as fábricas estrangeiras, cortando o abastecimento de comida e água. Após semanas de impasse, os comerciantes britânicos cederam. Mais de 20.000 caixas de ópio, o equivalente a cerca de 1.400 toneladas da droga, foram confiscadas. E o que Lin Zexu fez com elas? Ele não as vendeu nem as guardou. Ele organizou uma cerimônia pública impressionante. O ópio foi misturado com cal e sal e despejado no mar, num processo que durou 23 dias. Foi um ato poderoso de soberania. Uma declaração de que a China não iria tolerar mais aquele comércio venenoso. Para os chineses, foi um momento de orgulho nacional. Para os britânicos, foi uma afronta intolerável e, acima de tudo, um prejuízo financeiro gigantesco. A notícia da destruição do ópio chegou a Londres como um trovão. Os comerciantes e industriais britânicos, cujos lucros dependiam do tráfico, pressionaram o governo a agir. O argumento usado publicamente não foi sobre o direito de vender drogas, claro. Foi sobre livre comércio e a proteção da propriedade britânica. O debate no parlamento foi acalorado, mas a facção a favor da guerra, movida por interesses econômicos, venceu. A Grã-Bretanha, a nação mais poderosa do mundo, declarou guerra à China para forçá-la a aceitar a importação de ópio. Assim começou a Primeira Guerra do Ópio. A superioridade militar britânica era esmagadora. A Royal Navy possuía navios de guerra a vapor, como o Nemesis, que eram rápidos, manobráveis e equipados com canhões de última geração. A China, por outro lado, contava com uma marinha de juncos de madeira e exércitos que usavam armas e táticas obsoletas. Foi um confronto terrivelmente desigual. Os navios britânicos subiram pelos rios chineses, bombardeando cidades costeiras e fortalezas com uma precisão devastadora. As defesas chinesas, que não eram modernizadas há séculos, ruíram uma após a outra. A resistência chinesa foi corajosa, mas fútil. Batalha após batalha, as forças do Império Qing foram derrotadas. Os britânicos tomaram portos estratégicos, bloquearam o Grande Canal, a artéria econômica do Império, e ameaçaram a cidade de Nanquim. O imperador Daoguang, vendo o seu país a ser desmembrado e sem esperança de vitória militar, foi forçado a render-se. Em 1842, a bordo do navio britânico HMS Cornwallis, foi assinado o Tratado de Nanquim. Este não foi um acordo de paz. Foi uma imposição humilhante.
A China teve que pagar uma indemnização gigantesca pela guerra e pelo ópio destruído. Mas as exigências não pararam por aí. O tratado forçou a China a abrir 5 dos seus portos ao comércio britânico, incluindo Xangai, o que deu aos estrangeiros um acesso sem precedentes ao mercado chinês. Além disso, a ilha de Hong Kong foi cedida à Grã-Bretanha a título perpétuo, tornando-se uma colônia da coroa e uma base estratégica para os britânicos no Extremo Oriente. O Tratado de Nanquim foi o primeiro dos muitos tratados desiguais que seriam impostos à China. Ele marcou o início de um período que os historiadores chineses chamam de século da humilhação. A paz, no entanto, foi curta. A ganância ocidental não estava satisfeita. Outras potências, como a França e os Estados Unidos, exigiram privilégios semelhantes aos dos britânicos. As tensões continuaram a crescer e, em 1856, um incidente menor envolvendo um navio chinês com tripulação britânica serviu de pretexto para o início da Segunda Guerra do Ópio. Desta vez, a França juntou-se à Grã-Bretanha. A violência foi ainda maior. As forças anglo-francesas marcharam sobre Pequim e, num ato de vandalismo calculado, saquearam e incendiaram o magnífico Palácio de Verão, uma joia da arquitetura chinesa, destruindo tesouros culturais inestimáveis. As consequências das duas guerras do ópio foram profundas e duradouras. A China, que se via como o centro do mundo, foi forçada a reconhecer a sua vulnerabilidade. O país foi dividido em esferas de influência, onde diferentes potências ocidentais exerciam controle econômico e político. O comércio de ópio foi legalizado e continuou a devastar a sociedade chinesa por décadas. Para a China, esta foi uma ferida nacional que moldou a sua identidade moderna e a sua visão do mundo. O sentimento de ter sido explorado e humilhado por potências estrangeiras tornou-se um pilar do nacionalismo chinês que persiste até hoje. As guerras do ópio são um capítulo sombrio da história mundial. Elas mostram como os interesses comerciais podem sobrepor-se à moralidade e à dignidade humana. Não se tratou apenas de uma disputa sobre drogas ou livre comércio. Foi uma guerra impulsionada pela ganância, um conflito que expôs o lado mais predatório do imperialismo. Uma nação foi sistematicamente enfraquecida para que outra pudesse lucrar. Esta história serve como um lembrete amargo de que, quando o lucro se torna o valor supremo, até a miséria e a destruição de milhões de vidas podem ser transformadas num negócio lucrativo. Obrigado por assistirem até ao fim. Esta é uma daquelas histórias que precisam de ser contadas e lembradas. Se gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os momentos que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vemo-nos na próxima.